Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Professor Sandro Marcos Godoy, Mitos do Direito. Estamos em Direito Ambiental, não é? Estamos estudando o nosso direito ambiental para que você, profissional da área do direito, que exerce suas atividades no direito ambiental, possa então ter todo um elemento, um suporte para que possa auxiliar você nas suas atividades. Para você também que presta o seu concurso público, é muito importante, faz a diferença as aulas de direito ambiental. E finalmente, você que enfrenta aí o exame de ordem, se Deus quiser, tenho certeza da sua aprovação, as questões atinentes a direito ambiental são importantíssimas e muitas vezes são relegadas. É a diferença entre ser aprovado. Vamos firme em direito ambiental, mas me permitam mais uma vez, se me permitirem, fazer aqui uma referência a um livro que publicamos em e-book pela editora Amazon, está à disposição de vocês, Direito Ambiental, Objetivo e Descomplicado, do professor Sandro Marcos Godoy. Esse material está disponível na Amazon para vocês, ok? Para que vocês tenham aí todo o material das nossas aulas em abundância. Vamos lá, meus amigos? Hoje nós vamos tratar dos instrumentos constitucionais que nos auxiliam na defesa do meio ambiente. Então venha comigo, nós vamos falar um pouquinho da ação popular ambiental, vamos falar um pouco mais da ação civil pública, inclusive nas próximas aulas também, vamos falar do mandado de segurança coletivo, finalmente vamos falar do mandado de injunção coletiva. Meus amigos, todos eles são instrumentos de utilização na defesa do meio ambiente. Estão previstos na Constituição Federal e são os instrumentos jurídicos que nós utilizamos fartamente para defender o meio ambiente. É bem verdade, eu já deixo claro a vocês, que por uma questão de cultura jurídica, a ação civil pública me parece que está sendo o elemento, um instrumento e o elemento mais utilizado na defesa ambiental. Então, nas próximas aulas, nós vamos tratar um pouquinho mais com foco na ação civil pública. Tem muita coisa para a gente falar sobre ela. Mas, meus amigos, percebam, não é só a ação civil pública que resguarda os nossos direitos em relação ao meio ambiente. A ação popular é um instrumento constitucional estabelecido lá no artigo 5º, veja comigo, lá no artigo 5º da Constituição Federal, ele referenda a ação popular ambiental. Olha que coisa bacana. A ação popular ambiental, que pode ser manejada não só de forma restrita pelos legitimados, nós vamos perceber que na ação civil pública há uma restrição aos legitimados que podem propor ação civil pública na defesa do meio ambiente. A ação popular, diferentemente, ela é mais democrática, ela é mais ampla. Basta ser cidadão, comprovadamente cidadão, na verdade, dentro do seu exercício de direito político, para que você, cidadão, possa exercer não mais do que estabelece o artigo 225 da Constituição Federal. Mais uma vez, o 225 estabelece o quê? Um direito-dever. Se todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe a quem? Ao poder público e a toda a comunidade geral a defesa do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A pergunta é, se eu tenho não só um direito no artigo 225, mas também um dever, eu, cidadão, vou exercer o meu dever como? Lembra como eu falei para vocês lá atrás um pouquinho do princípio da publicidade? E se no exercício do princípio da publicidade, eu, cidadão, percebo degradações ambientais, qual é a ferramenta que eu tenho? A ferramenta jurídica. Ora, a ação popular ambiental se mostra uma forma democrática de ação para que você, cidadão, preserve o seu próprio direito. Para que você, cidadão, exerça aquele direito-dever estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal. Então, a ação popular, me parece, embora seja um instrumento pouco utilizado na defesa do meio ambiente, a ação popular ambiental me parece ser um instrumento pouco utilizado na defesa do meio ambiente. Embora ele seja um instrumento pouco utilizado, ele é extremamente democrático, porque ele não se cinge somente à legitimidade específica, como faz a ação civil pública. Então, eu tenho o direito de manejar minha ação popular ambiental, desde que eu tenha lá
os requisitos necessários, o exercício da minha cidadania, eu tenho como defender o patrimônio ambiental que não é senão um dever meu, um próprio dever estabelecido pelo artigo 225 da Constituição Federal. Ok? Meus amigos, também a ação civil pública, estabelecida, regulamentada pela Lei 7347 de 1985. A Lei 7347 de 1985 trata da ação civil pública e eu digo a vocês, na sua vida profissional, no seu concurso público, no seu exame para a OAB, você tem que fazer e refazer a leitura da Lei 7347 de 1985. Essa lei, apoiada aos princípios constitucionais estabelecidos na Constituição, e dentre os quais muitos no artigo 225 da CF, elas vão embasar a maioria das ações de defesa do meio ambiente. Não é? O problema é que a ação civil pública tem um rol de legitimados mais restrito do que a ação popular. Por outro lado, a ação civil pública é muito positiva no seguinte sentido, sem sombra de dúvidas, é um instrumento jurídico mais utilizado atualmente na defesa do meio ambiente. Tá? E por incrível que pareça, o grande legitimado não é o único, tem outros, mas o grande legitimado e que maneja a maioria das ações civis públicas é o Ministério Público. Ele se vale da Lei 7347 de 1985, tá? É essa lei que regulamenta a ação civil pública. Nós vamos tratar nas próximas aulas especificamente da ação civil pública ambiental. É muito interessante, nós temos que dominar esse tema, tá? Mas a ação civil pública ambiental, ela surge no cenário atual como uma das principais motrizes de defesa das questões ambientais. Então, fiquem atentos, principalmente à Lei 7347 de 1985, porque ela é muito cobrada nas ações civis públicas atualmente, na vida prática, e também é muito cobrada nos exames públicos, né? E no exame da OAB, nos concursos públicos e exame da OAB. Fiquem atentos a isso, ok? Venham comigo. Um outro instrumento constitucional garantido lá no artigo 5º para a defesa do meio ambiente é o mandado de segurança coletivo ambiental. Não é? O mandado de segurança coletivo, que trata das questões ambientais, ele tem espaço na utilização da defesa do meio ambiente quando se tem violado um direito líquido e certo. E perceba, quando se fala de violação aos direitos ambientais, quase sempre nós violamos direitos líquidos e certos, não é verdade? Então surge aí o mandado de segurança coletiva ambiental na defesa do meio ambiente. É um instrumento também, não é muito utilizado na prática, se comparados à ação civil pública, nós temos muito mais ações civis públicas ambientais do que mandados de segurança coletivos ambientais. Mas é um instrumento democrático, é um instrumento constitucional que nós temos que aprender a utilizar cada vez mais, ok? E finalmente, meus amigos, venham comigo, mandado de injunção coletivo, também um instrumento constitucional estabelecido no artigo 5º. O mandado de injunção coletivo ambiental é um instrumento que nos permite ser utilizado pela Constituição Federal e que garante o quê? Que nós tenhamos leis ambientais regulamentando as questões ambientais. Se nos faltam leis ambientais, se isso causa prejuízo iminente ao meio ambiente, nós podemos nos valer do mandado de injunção coletivo, que nos últimos tempos tiveram grandes alterações. Né? O mandado de injunção coletivo, antes, era mais que uma recomendação que se levava, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal para reclamar da ausência de uma lei. O Supremo determinava, olha, eu reconheço a ausência da lei e o poder público tem que fazer a lei. E às vezes nenhuma atitude era tomada, até porque nesse sentido um poder não pode se imiscuir na autoridade do outro. O Supremo tem tomado uma nova posição em relação ao mandado de injunção coletiva. O Supremo tem sido muito mais audaz e às vezes tem feito aquilo que o legislador se mostrou ausente. Então, o mandado de injunção coletivo no âmbito ambiental é um instrumento importante que nós temos que estar atentos, porque também está à disposição de todos, da coletividade, do poder público e deve ser utilizado. Nós vamos nos ater nas próximas aulas a falar um pouquinho mais da ação civil pública ambiental.
tratar no contexto constitucional e tratar no contexto da Lei 7347 de 1985. Por quê? Porque a ação civil pública ambiental nos parece que tem sido o principal instrumento de defesa do meio ambiente que tem sido utilizado nos tempos contemporâneos. Embora, eu volto a afirmar, veja aqui, ó, nós temos vários instrumentos constitucionais à disposição do meio ambiente. Ação popular ambiental, ação civil pública ambiental, mandado de segurança coletivo no âmbito ambiental e mandado de junção coletivo no âmbito ambiental. Todos esses instrumentos estão à disposição para assegurar a defesa do nosso meio ambiente. Mais uma vez, fiquem com Deus e boa sorte.